Rones, por favor, se apresente para as pessoas que vieram prestigiar esse conteúdo nesse momento e também fale um pouquinho de você, seu currículo, o que você faz, o que o Multas faz para todo mundo da sala. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Você está me ouvindo? Tudo ótimo. Então, tá bom. Vamos lá, deixa eu me apresentar aqui para começar. Meu nome é Rones, com ES no final, e já trabalho na área há entre 15 anos aproximadamente, sempre trabalhando em grandes empresas e advogando também para fora, muito na área de trânsito, grandes empresas de logística, e nesse tempo todo nós conseguimos aí adquirir a experiência e os detalhes, os meandros do processo administrativo de trânsito. E é um grande prazer aí que estamos aqui hoje para tentar ajudar a população e as pessoas que estão precisando a como exercerem o seu direito de defesa da melhor forma possível, né? É bem legal que as pessoas saibam que a média hoje de deferimento de recursos, ou seja, defesas e recursos que são aceitos pelos órgãos de trânsito, está entre 30% e 40%. Isso quer dizer que as chances são muito boas. Mas para que você esteja dentro desses 30%, 40%, é muito importante que você faça um recurso adequado, direcionado ao órgão correto e com um conjunto de argumentos ideal para cada tipo de infração. Então, é aí que entra a expertise da gente. Não é tão simples, porque o conjunto e o volume de informação é muito grande, mas também não é impossível. Por isso, a gente está aqui hoje para dar um pouco dessas dicas de como que as pessoas podem ter recursos ou defesas para entrar dentro dessa estatística de 30% a 40% de recursos que são deferidos hoje no Brasil. Então, vamos começar, né? Vamos direto aí para... Pode fazer a sua apresentação. Estamos com 9 participantes aqui. Conforme o pessoal for chegando, eles vão pegando o conteúdo pela metade. Ok, então. Bem, não sei se estão vendo a tela aí que estou compartilhando. Ainda não. Pode... Ainda não. Vamos tentar compartilhar aqui, então. E agora? Estão me vendo? Estão vendo a tela? Tudo ok? Beleza. Tá. Então, só mudando aqui o modo da apresentação. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber para começar a fazer uma boa defesa, um bom recurso, é como funciona o sistema de trânsito brasileiro, né? O sistema de trânsito brasileiro ele é composto aí por vários órgãos. Foi determinado, instituído aí em 97, quando foi a mesma lei que instituiu o CTB. Lá dentro consta como funciona o sistema de trânsito brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos um conjunto de entes da federação, municípios, estados e a própria nação, né, a parte federal da história, que tem que se entrelaçar e tem que estar harmonizados para poder exercer as atividades de trânsito, né? Essas atividades hoje, desde da normatização, ou seja, a elaboração das normas das leis, a fiscalização, o julgamento, quem é que exerce o quê, qual é o papel de cada um nessa história, e isso é muito importante que a gente saiba. Eu vou dar um exemplo prático, né, da aplicação do sistema de trânsito brasileiro. Você tem uma rodovia federal que corta um município. Como que é feita a fiscalização, como que é feito depois o julgamento de uma infração de trânsito que foi feita numa rodovia federal, mas estava dentro de um município. Então, se você não só começar a saber essas regras e começa a partir daí um sistema de fiscalização, a gente vai ter alguma dificuldade para exercer o nosso direito de defesa. Então, hoje a gente tem algum tipo de harmonização. Essa harmonização hoje no sistema de trânsito brasileiro, ela é liderada pelos órgãos federais, notadamente aí o Denatran e o Contran, emitindo as resoluções e as normas de fiscalização que têm que ser aplicadas por todos os entes. Como exemplo, aí a gente tem de órgãos, a gente tem a PRF, é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito, você tem os DETRANS,
você tem as JARes, que são as Juntas Administrativas de Julgamento, os CETRANs estaduais, o próprio DENATRAN, cada um com o seu papel e cada um com a sua atribuição. E se ele não estiver exercendo seu papel adequadamente, ou se não for competência de cada um exercer aquele papel, tem uma ilegalidade aí que a gente pode explorar. Então, é dessa forma que funciona o sistema brasileiro de com a coordenação em cima do DENATRAN e do CONTRAN. E é muito importante que a gente saiba isso, porque lá na frente você vai ver que é nos detalhes que a gente pode ganhar ou perder um recurso de trânsito. E esses detalhes têm que ser explorados ao máximo. Ok? Beleza. Aí, nessa tela, a gente está vendo alguns órgãos, né? PRF, CETRAN, DETRAN, CONTRAN, e depois, com o tempo, a gente vai falando um pouco a atribuição de cada um deles. Bem, a outra coisa muito importante que vocês têm que saber é que a espinha dorsal de qualquer tipo de tentativa de punição relativa ao trânsito no país, ela passa pelo Código Brasileiro de Trânsito, instituído lá em 97, pela Lei 9.503 de 97. Ela tem 20 capítulos, são 341 artigos, uns 17 foram aí vetados, mas o volume é esse aí. Desses 17, mais ou menos, um pouco mais de 90, são só os tipos de situações que são encaradas como infrações de trânsito. Então, você precisa começar a saber os conceitos que estão ali no CTB e também as infrações. Por que é importante você saber os conceitos e as infrações? Porque os conceitos vão definir adequadamente se aquela infração deve ser interpretada daquela forma ou de outra forma. E isso é um outro detalhe que eu vou até adiantar aqui um pouquinho. Vou te dar um exemplo aqui prático dessa história. Lá dentro fala o conceito de calçada. E existe uma infração falando do estacionamento em passeios, que é tido como calçada. Lá dentro tem um conceito do que é calçada e o que é passeio. E aí a infração é o estacionamento no passeio. Se o agente de trânsito lhe fizer uma autuação, você precisa saber o conceito de cada um desses itens para saber se aquela infração é correta. Se aquela infração for incorreta, você pode explorar e pedir anulação ou cancelamento dessa multa. Esse é só um exemplo, e eu vou tentar dando esses exemplos práticos para vocês se situarem mais claramente aí durante a apresentação, tá? Para ficar não muito teórico aí na história. Né? Aí, agora que a gente já sabe o Sistema Nacional de Trânsito e que a gente tem um CTB, que é a espinha dorsal, dentro do CTB, ele estabelece o sistema de punição, né? Estabelecendo quais são as infrações, quais são os pontos e os valores. E o mais importante que você tem que saber nisso, que a infração pode gerar uma penalidade e essa penalidade não é só em valor, não é só pecuniária, ela é em valor, mas também tem algum tipo de ação. O mais comum é que ela tenha acompanhada do valor, vem uma pontuação que vai ser colocada no seu prontuário da sua CNH, que pode gerar outro tipo de punição. Mas também existem outras punições, como apreensão do veículo ou suspensão direta da CNH, entre outras coisas. Então, antes de entrar um pouquinho de como funciona o recurso, é bem legal a gente saber que lá no artigo 161 do CTB está desse jeito, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito a penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições do capítulo 19. O que isso significa? Significa que, além daquelas infrações que estão ali no CTB, entre o artigo 162 e o 255, é muito, mas é isso, você tem que observar também como estão as resoluções do CONTRAN e toda a outra legislação aplicada. Né? Existem hoje aí mais de 700 resoluções do CONTRAN e a gente tem que realmente destrinchar esse volume de informação para tentar achar o melhor recurso para o teu caso. Né? E essas advertências, como é que elas funcionam? Como é que é a punição? Além do valor, ela pode vir uma advertência por escrito, e isso não estava regulamentado até pouco tempo atrás e passou a ser agora. Você pode pedir a conversão daquela penalidade em advertência, tem uns casos específicos, mas isso aí é outro detalhe. Né? Ela pode gerar uma multa, ela pode gerar uma suspensão
ou ela pode gerar uma cassação da carteira ou a cassação da permissão, e na hora de estabelecer também a sua frequência, né? Isso está lá no artigo 256 do CPP. E no artigo 258 e 259, ela classifica as naturezas, que podem ser leves, médias, graves ou gravíssimas, que vão acabar definindo qual o tipo de penalidade que cada uma dessa infração vai ter, né? E isso é muito importante que você saiba também esse tipo de classificação das multas, porque lá na frente a gente vai ver que o agente de trânsito ele não está imune a falhas. Isso quer dizer o quê? Toda a legislação de trânsito deve ser observada por condutores e proprietários de veículos, mas os agentes de trânsito e os órgãos públicos também são obrigados a observar toda essa legislação. O que isso significa? Significa que se ele também não observar o que está no CPD, nas mais de 700 resoluções e toda a legislação aplicável, nós temos mais um motivo para pedir a anulação ou cancelamento daquela punição que ele está tentando impor, né? Então, então até agora a gente já viu como funciona o Sistema Nacional, vemos quais são os órgãos que estão aí dentro, como é que funcionam as punições. Agora vamos direto ao ponto, né? Pontuado essas situações que eu considero muito importantes para a gente continuar e avançar. Vamos falar agora, então, como é que funciona o processo administrativo de trânsito. Bem, primeira coisa que eu preciso que você saiba é que todo cidadão brasileiro, Constituição Federal, tem direito a um pleno recurso e o direito de defesa de qualquer tentativa do Estado de impor qualquer penalidade. Isso em qualquer área, mas vamos focar aqui na área de trânsito. Que se o Estado, né, quando eu falo Estado, eu estou dizendo os entes da federação, estão tentando lhe dar algum tipo de penalidade por alguma suposta infração que você cometeu, você tem direito a se defender adequadamente. E como é que funciona o direito de recurso no trânsito? Você tem 3 fases de recurso, que começa com a defesa prévia, passa pelo recurso de primeira instância, também conhecido como recurso a jari, e depois ainda você tem o recurso ao CETRAN. E como é que funciona isso daí? Bem, toda tentativa do Estado, né, ou do órgão público de tentar lhe dar uma multa ou uma penalidade começa com o auto de infração. Então, é o auto de infração que é o início de um processo administrativo de penalidade. Então, se esse auto de infração não estiver adequadamente preenchido com as informações que cada uma daquelas multas ou penalidades exigem, e uma daquelas 700 e poucas resoluções determinam que tipo de informação e como que deve ser interpretada a lei, tem uma falha grave, e essa falha grave tem que ser explorada e o seu recurso pode ser anulado. Ou seja, a sua penalidade pode ser anulada. E isso já é muito pacífico, inclusive, pelos tribunais hoje. Se o processo começa errado, a penalidade não pode prosseguir. Então, e a gente tem que explorar isso desde o início, administrativamente, que é o nosso caso aqui, né? Vamos dar um exemplo muito claro, que eu acho que muita gente já conhece aqui. A gente tem as multas aí por bafômetro. Existe toda uma regulamentação, além do próprio CTD, existe um conjunto, uma daquelas 700 e poucas resoluções, tem uma resolução específica sobre esse caso, uma ou mais resoluções, e ali tem um conjunto de informações e procedimentos que o agente de trânsito tem que observar e tem que ser cumprido. Eu vou dar um exemplo claro. Uma dessas resoluções fala que o recibo que foi feito, o teste de bafômetro, tem que ser entregue à pessoa que está sendo submetida ao teste. E dentro desse recibo tem que conter um monte de informações. Então, se não for entregue esse recibo, ou se não tem essas informações, estão constando lá na resolução, e essas informações não estão contidas dentro da auto de infração, essa multa sim pode ser cancelada lá no final, mediante recurso administrativo. Um outro exemplo muito claro disso, e que a maioria das pessoas pensam que não é possível ter um recurso, por exemplo, com radar de velocidade, mas existe um conjunto de informações e de procedimentos, inclusive de sinalização, que tem que ser observada pelo órgão público para que aquela multa seja válida. Porque se ela não for,
se ela não tiver cumprido aquelas exigências da legislação, a multa não pode ser aplicada para você. E o momento certo que você tem para falar que é nula é no recurso administrativo, seja na defesa prévia, seja no recurso à Jari ou mesmo no recurso ao CETRAN. Então, por isso que é muito importante que você tenha um conhecimento ou se esforce, gaste um pouco de tempo destrinchando e detalhando cada pedacinho e cada oportunidade que você possa explorar no seu recurso. É importante que qualquer detalhe seja levantado para que aquela multa tenha maior chance de ser deferida lá no julgamento do seu recurso. Né? Bem, então agora que você já estudou, já tem os detalhes da sua multa e já sabe, você precisa saber agora as fases do recurso, como é que funciona. Bem, como a gente falou, toda tentativa do Estado de penalizar começa através de um processo. Esse processo é iniciado através de um auto de infração. Por legislação, uma vez que o Estado ou o órgão flagra um veículo ou um condutor cometendo alguma conduta tida como ilegal lá dentro do CTB, ele tem que lavrar um auto de infração. Depois que ele lavra esse auto de infração, ou seja, ele emitiu, ele escreveu, ele formalizou, nasceu aquele processo, depois que ele faz isso, o condutor ou o proprietário do veículo tem que receber uma notificação. Né? E essa notificação também tem que seguir um monte de procedimentos. Se ela não seguir, também tem algumas novidades que a gente possa explorar. Quando ele recebe essa notificação... Muito bem, ok. Quando a gente recebe essa notificação, a gente tem o nosso prazo para se defender, e nesse momento você está recebendo a notificação, não tem uma penalidade ainda, é só o Estado dizendo: ei, flagramos você cometendo, ou seu veículo cometendo algum tipo de infração. Neste momento, você está na fase de defesa prévia. Né? Se você não apresentar a sua defesa prévia, ou se você apresentou a defesa prévia e ela foi indeferida, então o Estado vai confirmar que aquela infração é verídica e vai transformá-la numa penalidade. A partir deste momento, você deveria receber uma notificação de penalidade. E aí, a partir deste momento que você recebe a notificação de penalidade, você tem direito a mais duas fases de recurso. Recurso à Jari e recurso ao CETRAN. Ok? Só que tem um detalhe aí. Você tem, além dos prazos, você só consegue chegar ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, se você tiver passado pela Jari. O que não acontece, por exemplo, com a defesa prévia. Se você não apresentou a defesa prévia, a sua infração vai ser confirmada, vai virar uma penalidade, você ainda tem o direito para fazer o recurso à Jari. Então, fique muito atento. É uma falha muito comum, às vezes, que chega com a gente, alegando que não apresentaram a defesa prévia e, por isso, achavam que não tinham mais nenhuma chance de recurso. E, sim, tem mais duas chances ainda, tanto a Jari quanto ao CETRAN. Tá? E é muito importante que você saiba qual é a fase correta que você está, para que você apresente o conjunto de argumentos mais adequados para aquela fase. E também que você faça o direcionamento, né, correto disso. Vou dar um exemplo. Se foi uma guarda, se você recebeu uma auto de infração ou uma notificação de infração da Guarda Municipal de Trânsito, a defesa de trânsito, a defesa prévia deve ser apresentada na Guarda Municipal ou na Prefeitura ou na Secretaria de Trânsito. Deve vir a notificação no local correto para fazer essa defesa prévia. E se você fez, se você recebeu depois a notificação de penalidade, você deve fazer o recurso à Jari para aquele mesmo órgão. Ou seja, se é da Prefeitura, você tem que apresentar o recurso de primeira instância à Jari da Prefeitura. E essa é uma outra falha, às vezes, muito comum que a gente pega. Às vezes a gente viu o cliente apresentando defesa prévia junto ao DETRAN quando era uma infração da TRF. E não é assim que funciona. Né? Os órgãos, vamos dar o exemplo, Guarda de Trânsito, DR, DENIT, TRF, tem que julgar tanto a defesa prévia quanto a Jari, o recurso de primeira instância. Só quando ele vai para o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. E aí fica geralmente capitaneado
ou liderado pelo Detran de cada estado, né? Mas esse é um outro detalhe. É importante que você saiba que as primeiras fases sempre serão nos órgãos que lhe emitiram a multa. Se é PRF, Defesa Prévia PRF, Jari PRF. Se é DENIT, Defesa Prévia não DENIT, Jari DENIT. E assim por diante. Tá? Bem, agora vamos tentar fazer aqui uma explanação de como seria, quais são as dicas para você fazer uma boa defesa ou um bom recurso de trânsito. Eu vou começar com algumas dicas aqui. Bem, quando você recebe a notificação, a primeira coisa que eu recomendo é ver se as formalidades foram cumpridas. Lembra que eu falei, existe uma lei de processo, existe uma lei pelo CTB, existe mais de 700 resoluções que podem tratar do assunto, algumas muito mais específicas do que a outra, mas você precisa ver se as formalidades foram cumpridas. Entre essas formalidades, vou destacar as informações que estão constando no auto de infração. São aquelas que o CTB e as resoluções mandam? Veja se estão lá todas as informações. Para cada tipo de multa, para cada tipo de infração, existe um conjunto de informações necessárias. E existe um conjunto de procedimentos. Era obrigatório fazer abordagem? Não era. O prazo da emissão daquela notificação, cumpriu o prazo que está no CTB, né, geralmente 30 dias, e às vezes é muito comum isso. Você recebeu, aliás, a notificação em casa? É muito comum hoje os condutores, os proprietários de veículos, só descobrirem aquela infração quando vão fazer o licenciamento. E aí a gente tem uma ilegalidade enorme aí, que é a falta da notificação, que é muito explorado, e isso já é pacificado pelos tribunais, que é motivo absoluto para poder anular as multas. Por quê? O seu direito de defesa foi cerceado, né? E por Constituição Federal, todo mundo tem direito de defesa. Agora, se você não recebe a notificação, como que você vai se defender? Então, isso tudo tem que ser alegado, com os argumentos corretos e bem atualizados, né? Então, a primeira coisa que eu vejo, verifique se todas as formalidades foram cumpridas. Depois, se você verificou as formalidades, vamos mergulhar na infração especificamente. O conceito da infração está correto? Né? E eu vou dar um exemplo aqui. Entre uma das obrigações que o agente de trânsito tem é tipificar, ou seja, dizer qual é o tipo de infração correto que você foi. Você não pode ser penalizado por uma infração que você não cometeu. Então, essa formalidade é considerada uma formalidade quase que mortal. Se ele não disse qual foi a real situação, ele não pode te punir. E aí o exemplo prático disso. É obrigatório o uso de faróis à noite. Ok? Você tem que acender o seu farol, senão você pode ser multado. Beleza. Só que dentro do próprio CTB tem um outro tipo de infração, que é conduzir o veículo com sistema de iluminação defeituoso. E aí o agente de trânsito emite que você não acendeu o farol. Como que ele sabe que era o não uso do farol ou era uma iluminação defeituosa? Então, o CTB e as resoluções do CONTRAN determinaram que tipo de procedimento o agente tem que fazer para fazer esse tipo de verificação. Porque se ele colocou errado, por exemplo, se ele falou que eu não estava usando o farol, mas na verdade era o farol que estava queimado ou defeituoso, então está errado. Ele tipificou incorretamente. E essa falha de tipificação ela deve ser considerada para anular aquela multa ou aquela infração. Ok? Esse é só um exemplo. Então, primeiro, veja as formalidades. Depois, mergulhe no seu tipo de multa, no seu tipo de infração. Veja quais são os requisitos legais para que aquela infração seja considerada correta. Uma outra situação existe uma resolução que trata só sobre a sinalização viária. Eu vou voltar para o exemplo do radar. O radar está lá. Existem 3 tipos de radares. Para cada tipo de radar, existe um tipo de sinalização adequada que tem que ser usado. Se aquela sinalização está inadequada, ineficiente, assim que a resolução fala, ou seja, não estava visível naquele momento, ou estava defeituosa, ou ela não estava observada, então aquela multa tem que ser considerada ilegal.
Porque a resolução, lá atrás a gente falou no conceito de sistema de trânsito, no sistema de legislação, fala que todos os agentes, inclusive o conjunto de normas. Então, se aquela norma sobre sinalização não foi atendida conforme está na resolução, então aquela multa não é válida. Né? Esses são só exemplos. Né? Outro exemplo, aí você tem que mergulhar numa legislação federal. Existe uma lei só sobre processo administrativo federal. Se essa lei não for cumprida, inclusive quanto aos prazos, e isso também é muito comum, muitas vezes você faz a defesa e o agente de trânsito ou aquele órgão não julga ou está enrolando para julgar, ele não pode fazer isso indefinidamente. Existe um prazo para ele fazer isso. Está dentro da lei federal. Tudo isso tem que ser observado. Se todos aqueles requisitos foram colocados. Fazendo isso, a sua chance de estar entre aqueles 30% e 40% de recursos que são deferidos no país aumentam consideravelmente. Tá? E não pensem vocês de que é um recurso de radar, então eu não tenho chance. Não. Sempre há uma possibilidade. Por isso que a gente tem que olhar tudo, todos os detalhes. A gente não perde nada. Aqui a gente olha detalhe por detalhe se está correto conforme a legislação e o julgamento. É assim que eu recomendo que vocês façam. Então, entendam o CTB, vejam toda a legislação do CONTRAN e CETRAN, vejam todos os julgamentos, vejam todos os pareceres de DETRAN e CETRAN, e tenta aplicar isso para o teu caso. A outra coisa, depois que você tem todo esse conjunto de informação, você tem que fazer toda uma escrita que se faça sentido. Né? Então, comece colocando os dados do proprietário, do condutor, do veículo, onde foi aquela infração, qual foi o órgão, deixe tudo bem claro. Depois, comece. A gente sempre, por técnica, começa sempre pelas formalidades, quais aquelas que não foram atendidas, depois a gente entra efetivamente no mérito da sua questão. Tá? E a partir daí, lá no final, depois que você fez todo esse conjunto de argumentação, deixando tudo muito claro para o julgador, no final você tem todos os seus pedidos. Existe uma técnica para isso. Os pedidos têm que ser adequados e concisos, né? Ou seja, harmônicos com aquilo que você falou em cima. Não tem jeito. Se você fala que não recebeu a notificação, você não pode, você tem que pedir para que ele apresente essa notificação ou que comprove que foi enviado. E comprove que você recebeu. Então, todos esses pedidos podem parecer bobos, mas lá na frente vão fazer uma diferença danada, nem que seja para as instâncias superiores que vão julgar isso. Onis, sim? Vamos só fazer uma resposta de uma pergunta que foi enviada pelo Borges. Foi a primeira pergunta. Ele queria saber em relação ao prazo de retorno dos recursos. Qual é o prazo que os órgãos têm de retorno dos recursos? Vamos lá. Bem, essa é uma discussão longa. A lei do processo administrativo fala que o processo não pode parar por um determinado tempo e que as multas ou as penalidades elas devem perder a sua validade em até 5 anos. Existe um item no CTB que fala que tem um prazo para ser julgado essas infrações, mas o entendimento geral, inclusive dos tribunais, é que ele depende de uma regulamentação do CONTRAN. Já existem vários projetos de lei regulamentando isso para ter no máximo 2 anos. Mas esses projetos não foram votados ainda. A Justiça Federal, principalmente, ou a Justiça Estadual, a jurisprudência que chama, né, o conjunto de julgamentos aí, tem entendido majoritariamente que deve ser aplicado a lei de processo administrativo. Ou seja, 2 anos, o processo não pode ficar parado por um período de 3 anos e 5 anos no total ele cai. Então, mas hoje não tem uma regulamentação, né, sobre isso ainda. A gente tem casos aqui de recursos que estão há mais de 3 anos, 4 anos, que não foram julgados. Em compensação, a gente tem recurso que a gente protocola na sexta e, incrivelmente, na segunda-feira já tem resposta. Então, a gente não estamos aí